Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje vai ser um assunto voltado para elas, para as mulheres. Vamos falar de menopausa. Muitas estão longe da menopausa, outras estão chegando, outras já passaram por ela. E aqui comigo um ginecologista, médico, Dr. Aldir Dias, que vai falar sobre isso e muito mais. Seja bem-vindo. E olha, e outra, ele veio de longe, mas ele está aqui agora no Rio Grande do Sul, carioca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas. Eu acho que a nossa principal missão como médico é justamente tentar garantir qualidade de vida para os nossos pacientes, né? E essa é uma fase, né, que eu costumo dizer que é mais vida e menos pausa. Boa. A gente precisa fazer com que essas pacientes entendam que passar por tudo que elas passam, ou todos os sintomas que elas acabam desenvolvendo nessa fase, não pode ser algo normal. Elas precisam sim encarar isso como algo que precisa de ajuda, algo que precisa mudar de fato a vida delas para que elas tenham qualidade de vida. Excelente, isso mesmo. E até mesmo porque tem um preparo, né? E se ela é acompanhada pelo seu médico, né, por muito tempo, ela sabe que vai chegar um momento que até o médico vai estar avisando, olha, já está agora na hora de tu começar a ter determinados cuidados. E tem tratamentos, tem cuidados, tem orientações e tudo. Uhum. E é importante também que ela saiba disso. E eu costumo dizer que a mulher, né, na menopausa, ela não pode deixar chegar no tanque vazio, né? Então, a gente pega como um carro, se você chegou na reserva, você já ligou um alerta que você precisa reabastecer. Se você deixa chegar no tanque totalmente vazio, você tem danos que você não consegue reverter. Então, muitas das vezes, a mulher, ela começa a apresentar sintomas que já deixam claro que ela tem uma deficiência hormonal. Essa deficiência hormonal gera alguns transtornos para ela e aí talvez já é muito tarde quando ela tem algumas complicações para conseguir de fato agir. Então a gente sempre precisa entender que a mulher não pode deixar chegar no tanque completamente vazio. E tem alguns sintomas que algumas mulheres desenvolvem que elas nem imaginam que estejam relacionados à menopausa ou à perimenopausa. Um exemplo clássico, a insônia. Muitas mulheres começam a sentir dificuldade para dormir e aí elas imediatamente procuram um médico para pegar um remédio para dormir. Elas desenvolvem ansiedade, perda de memória e aí começam a procurar um médico para tomar um ansiolítico. Mas, na verdade, o motivo, a causa principal disso é quando alguns hormônios como o estrogênio, eles começam a cair. E aí, à medida que esse estrogênio ele cai, ela desenvolve esses sintomas. Agora, como é que resolve? Bem, a terapia de reposição hormonal, ela é uma das vias para isso, ela é um dos meios para a gente resolver esse problema. Eu no meu Instagram sempre compartilho algumas informações nesse sentido, mostrando que a terapia de reposição hormonal, ela é um pilar, mas ela não é o único, ela não é a única solução. Então quando você começa a fazer higiene do sono, orientar essa paciente que a partir de uma determinada hora não dá para tomar o mate, não dá para tomar o chimarrão, a partir de uma determinada hora, ela tem que diminuir mesmo a luminosidade do ambiente onde ela vai dormir e durante a noite evitar rede social, telas, esse tipo de estimuladores, ela vai conseguir melhorar o sono. Ela vai resolver esse problema também da insônia, que já se encontra prejudicado pela alteração hormonal. Então, não é normal, né? Uma mulher que antes sempre dormiu bem, não era ansiosa, conseguia lidar bem com as dificuldades do dia a dia e agora ela apresenta todos esses sintomas e ela nem relaciona aquilo com a menopausa. Muitas que estão nos assistindo não sabem disso. Até mesmo que por vezes não foi passadas essas informações. E que são sinais que acontecem e que pensam que é por outro motivo. Sim. E quando chega na menopausa, sintomas como fogacho, situações de perda de cabelo. Uhum. Então, começa a ocorrer isso, ela começa também a diminuir a autoestima, sua autoconfiança. E esses detalhes são importantes para que ela, sim, procure de imediato o seu ginecologista. Mas, relacionado ao médico, todo ano é importante ela estar no médico, correto? Sim. Para estar dentro disso, sabendo até mesmo a situação hormonal dela, né? Como que ela está, porque testosterona também faz parte
né, desse menu. Sim. E que faz diferença. Totalmente. Existe um problema hoje enorme, que é um problema chamado sarcopenia, né? Que é a perda do músculo mesmo. Em linhas gerais é isso. E isso é um dos problemas que muitas das vezes mais incapacita, mais faz perder a autonomia, como a gente conversava aqui nos bastidores, de um indivíduo, né? Ela não tem mais força, ela não tem mais energia para fazer as suas atividades normais. E, além disso, né, uma das coisas que está muito relacionada a essa deficiência da testosterona é o libido. O marido não consegue mais ligar o start dela, porque o libido ele é o start para ter vontade para a relação sexual. E a mulher, o homem ele tem um botão de liga e desliga. A mulher ele é um painel de controle. A mulher ela não se anima para ter uma relação sexual pura e simplesmente se você ligar um botão. Não, ela tem vários controles. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir respeitada, ela não pode estar pensando em diversas questões. Então a questão da sexualidade para a mulher, e eu até brinco que o homem é o forno micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha, né? Ela demora para aquecer, mas depois que aquece, ou seja, são diferentes. Porém, a questão hormonal, ela entra aí, e aí, enfim, os principais consensos hoje, eles dizem que é uma das indicações do uso da testosterona quando o libido diminui. Então, a mulher não tem mais vontade de ter relação sexual, ela já não procura mais o parceiro dela, ou quando ela tem relação sexual, ela começa a sentir dor, porque ela tem um certo ressecamento vaginal. E aí, enfim, isso começa a gerar um transtorno no casamento que assume proporções que ela nem consegue imaginar. E como resolver? Mais uma vez, essa consulta periódica ao médico, essa avaliação e você mapear no seu perfil hormonal o que precisa ser reposto. Eu costumo dizer que a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Então, muitas das vezes, você tem exames laboratoriais que estão dentro dos valores de referência, mas você tem uma paciente com sintoma, você tem uma paciente quase separando do marido, porque o marido procura ela para ter relação sexual e ela não tem vontade, né? Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que esse é um problema, a gente tem como resolver porque ele tem uma relação direta principalmente com a deficiência hormonal, e isso deve ser feito de modo individualizado. A gente não pode mais trabalhar numa medicina de produção em série. Sabe, aquele modelo que eu dava para todas as mulheres o mesmo tipo de tratamento, uma caixinha de medicamento, abre a boquinha, está aqui. Não é bem assim. A gente precisa individualizar, porque cada mulher é única, cada mulher tem suas necessidades, enfim, algumas especificidades, alguns medos que a gente precisa tratar segundo isso daí. Relação à alimentação e menopausa. Muito importante essa pergunta. Eu costumo dizer que o tripé, né, sim, o tratamento médico, mas a gente tem alimentação e exercício físico. Isso aí. Esse é o tripé. Seria a próxima relação. Então, vai responder agora. Não dá para andar separado, né? E eu digo mais, talvez o atendimento médico aqui, ele é coadjuvante, né? Ele não é o ator principal. O ator principal é eu motivar essa mulher, e aí pode sim gerar estímulo por meio de hormônio, gerar estímulo por meio de uma suplementação diversa que a gente pode fazer para essa paciente, como por exemplo o uso da creatina, enfim, outros recursos ergogênicos, inclusive, para ajudá-la. Mas essa paciente, quando ela tem uma alimentação equilibrada, adequada, uma alimentação que hoje a gente conhece como uma alimentação anti-inflamatória, inclusive, sem produtos industrializados, evitar mesmo refrigerante, consumo de açúcar, né? Enfim, não quer dizer que ela não possa consumir isso esporadicamente, mas isso não deve ser a rotina dela. Então, a alimentação é fundamental. Por que a alimentação é fundamental? A gente sabe que a mulher ela tem uma queixa muito comum que é constipação. Ela é constipada, ela não consegue, aprendi uma expressão aqui no Rio Grande do Sul, ela não consegue ir aos pés, né? Essa a primeira vez que me falaram isso, né, um parênteses, eu falei para a paciente que ela tinha que procurar um traumatologista. Porque se ela falou para mim que não conseguia baixar nos pés, eu achei que era algum problema de coluna. Né? E depois que eu fui descobrir do que se tratava, mas enfim. E aí, essa paciente ela tem constipação. Por quê? Porque ela tem uma alteração, muitas das vezes, normal até da flora intestinal. E a gente sabe que o intestino ele é um grande produtor de um hormônio chamado serotonina. Então, se essa paciente que já está com insônia, já está com ansiedade, ela come mal,
ela vai piorar esse intestino. E se ela vai piorar esse intestino, ela vai produzir menos serotonina e vai ter mais sintomas. Então, a gente precisa sim cuidar dessa alimentação dela, cuidar dessa flora intestinal dela, para que ela possa conseguir aí ter uma qualidade de vida. E a atividade física? Atividade física é aquilo que a gente conversava. Eu falo para os meus pacientes, eu posso caminhar, doutor? Pode para a cabeça, porque aqui tem belas paisagens. Então você vai lá, caminha para uma higiene mental. Mas se você quer qualidade de vida, se você quer ganhar músculo, se você quer ganhar força, se você quer buscar de fato saúde, tem que ser atividade física de resistência, ou seja, musculação. Tem que fazer atividade física de alta intensidade, que deixa você cansado, lógico. Eu estou falando de uma paciente saudável, que não tem nenhuma contraindicação ali, enfim, alguma restrição para isso. Mas isso tem que acontecer. E periodizar, né? Ela vai para o treino, aí ela faz a mesma coisa, 2, 3 meses com o mesmo treino, com a mesma carga, não muda nada. Então isso não vai ser bom para ela. E a mulher menopausada, ela precisa disso. Principalmente que existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que treino de força, de perna, e mulher gosta de treinar perna, ela aumenta níveis de testosterona. Então veja só, é muito importante. Só que se ela, eu vejo muitas vezes a mulher vai lá, faz o leg press, né, se não me falha a memória, e o leg press, às vezes ela coloca lá 50 quilos. Aí quanto é que você pesa? Eu peso 60, pô, então pelo menos 60 você aguenta. Então tem que ser mais do que você aguenta. Então essa periodização, esse ajuste de carga, isso é fundamental para essa mulher nessa fase. Então, por isso que eu digo que o essencial é o pilar da alimentação e do treinamento. E tem que ser bem específico, tem que tirar da zona de conforto mesmo, né? Resultados extremos exigem medidas extremas. Então, às vezes ela quer um resultado melhor nessa fase, ela quer perder mesmo aquela gordurinha, ela quer acabar às vezes com aquela celulite, ela precisa sim, nesse momento, se dedicar ainda mais, porque é uma fase muito especial para ela, né? Foi o que eu disse, ela é uma nova fase, mas não pode ser o fim de uma era. Você não está encerrando a vida dessa mulher, mas ela precisa ter alguns cuidados que vão exigir mais atenção. E eu acrescentaria algo assim, ela não deixa de fazer isso, atividade física ou de comer bem, porque ela é preguiçosa ou gulosa. Não, não é isso. Ela tem estímulos biológicos, ou a falta de alguns estímulos biológicos, que fazem com que ela haja desse modo. E aí que entra o papel do médico. Por que ela está fazendo isso? Deixa eu entender por que ela está comendo muito, porque ela não tem ânimo. Ela tem alteração de neurotransmissor, substâncias no cérebro, que estão fazendo ela agir assim? Tem. Então eu ajusto. Então eu vou ajustar, eu vou deixar ela mais motivada. Então esse é o papel do médico, de dar esse suporte. Fazendo isso, ela vai, sem dúvida, fazer o que ela sempre fez, que é decolar, né? Que ela, como a gente falou anteriormente aqui, a mulher ela faz milhões de coisas. A gente, homem, só trabalha fora. Exatamente. É poucas caixas a nossa. Tá gostando? Mulherada, não saiam daí. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Até breve. Vamos falar mais sobre menopausa? E aqui, doutor, e a tireoide? A tireoide, para a mulher, às vezes é algo que merece atenção, né? Não existe uma relação direta, né, entre a menopausa e a tireoide, mas as mulheres apresentam muitos sintomas que estão relacionados a alterações na tireoide. Por exemplo,
a mulher começa a perder cabelo, ela começa a ter uma unha quebradiça, fraca, não cresce. Ela apresenta aí sintomas de irritabilidade, pele ressecada. E aí, a primeira coisa é avaliar o TSH. Só que a gente precisa acabar com a tirania do TSH. Existe uma tirania. Por que é a tirania do TSH? Porque a gente olha um determinado parâmetro e fala assim, esse parâmetro está dentro do valor de referência. Aí, talvez a gente não trate. Mas a gente precisa analisar que esse é um hormônio que ele estimula a tireoide a produzir o hormônio que é biologicamente ativo, que é o T4, que vai virar em T3, que é o biologicamente ativo. E aí a gente olha lá e vê que está baixo. E um cofator, algo que ajuda a tireoide a trabalhar bem, é um outro chamado ferritina. Você dosa a ferritina da mulher está menor que 80, algo que deve chamar a atenção, e aí a necessidade de repor ferro, ou às vezes você nem suplementa, você nem faz nenhum tratamento para hipotiroidismo subclínico, que é quando a tireoide está lenta, está preguiçosa, você apenas dá para ela o combustível, que é a ferritina, o ferro, perdão. Você vai lá e suplementa ferro, na dose adequada, enfim. E ela começa a melhorar, ela começa a perceber que a unha não quebra mais, que o cabelo começa a crescer. Então, por isso que é muito importante, a gente já falou isso aqui anteriormente, não tratar o exame, porque o exame pode estar normal, mas ela mia igual gato, tem rabo de gato, tem focinho de gato, não pode ser cachorro, só pode ser um hipotiroidismo. E a gente precisa se deter à questão clínica da paciente. E aí, essa paciente, e às vezes a gente mira para uma coisa e a gente precisa direcionar o golpe aí para ser mais assertivo. Sim. Depressão versus menopausa. Muito oportuna a tua pergunta, porque é muito comum essas pacientes, por diversos fatores, mudança corporal, perda de ânimo, mas a gente sabe hoje que os esteroides, o estrogênio e a testosterona são hormônios esteroidais. Ou seja, a gente fala em esteroide, anabolizante, a gente pensa logo na testosterona, mas o estrogênio também é. Eles têm uma ação muito importante no cérebro. Eles têm uma ação muito importante no cérebro. No entanto que as mulheres que entram na menopausa, elas começam a ter uma alteração que é a perda de memória. Ela vai no mercado, antes ela ia no mercado não precisava levar a lista, agora ela tem que levar a lista e tem que deixar a lista bem identificada, porque senão ela perde até a lista. Então, por quê? Ela tem alterações, né, cerebrais, principalmente com alteração de neurotransmissor, que são produtos químicos que estão ali no cérebro em grande quantidade enquanto ela não está na menopausa, e quando ela entra na menopausa, esses neurotransmissores eles caem. E aí ela começa a desenvolver depressão, ela não tem mais vontade de sair, ela quer ficar em casa, ela chora com facilidade, ela vê uma propaganda de margarina, ela está chorando. Por quê? Porque ela começa a ter essas alterações. Então, é muito importante a gente identificar se existe algum fator desencadeante, uma perda importante, um trauma, para entender se o motivo daquela tristeza tem relação com isso. Mas na maioria das vezes não tem. Ela apenas diz, eu tô depressiva. Ela chega no consultório, ela começa a chorar, ela tem vontade de chorar toda hora. Então, a terapia de reposição hormonal sendo bem indicada, ela pode ser um caminho. Existem outros suplementos que podem fazer, inclusive a creatina. A creatina, o ômega, que são ácidos graxos muito importantes para a formação de neurotransmissores, a suplementação de B12. Gente, a gente fala tanto de fazer folato para a formação do cérebro do bebê, mas ninguém pensa que o folato, que as vitaminas do complexo B, elas seguem sendo importantes para continuar formando neurotransmissores para o nosso cérebro, para a saúde cerebral. Então, assim, essa mulher na menopausa, você chega lá, ela está com 500 de B12, o valor de referência vai até 900, então coloca em 900, faz a formativa, metilcobalamina, metilfolato, faz uma suplementação que vai melhorar, inclusive, esses sintomas aí depressivos. É o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Porque se não regular isso, alguma parte do organismo ou mental vai acontecer que vai ficar faltando. Sim. Esse falta, depressão, e outra, ela já está entrando numa fase que já não está se gostando. Estrias, a gordurinha a mais, e o marido daí pedindo, ela não quer, então é toda uma situação. Sim. Até no meio social ela começa a mudar o comportamento dela. Sim. E nada como pegar e ver no todo, né? Trata-se o ser humano.
né? Os exames, tudo bem, eles vêm para colaborar, mas é o ser humano que tem que ver como que está a vida dela, né? Sim. E aquela menopausa precoce. Existem algumas mulheres, né, ali por volta dos seus 35 anos, que podem começar a desenvolver alguns sintomas. A gente pensa sempre no fogacho, né? A gente pensa sempre no calorão, aquele calorão no frio aqui do Rio Grande do Sul, da Sibéria praticamente, esse Por frio que aqui. acontece fogacho? O fogacho, ele se dá pela diminuição do estrogênio. Tá? Então, quando você tem uma diminuição do estrogênio, e essa diminuição faz com que haja o calorão. Ela faz um vermelhão no rosto, está todo mundo se tapando por causa do frio e ela está tirando toda a roupa por conta desse calorão. Então, ele é basicamente estrogênio. É de matar o marido de noite que bota no ar-condicionado lá no menos 15. Isso aí. É mais ou menos por aí. Por aí. E ela está sentindo aquele calor que de fato ela está sentindo. Ela começa a suar, ela começa a ter um sintoma que é realmente desconfortável. E aí tem a questão social, né? Ela está aqui, todo mundo encasacado, ela começa a ter aquele suor que é realmente constrangedor para ela. Ela tem que tirar a vestimenta e as pessoas acham, e ela fica com vergonha achando que está todo mundo percebendo o que está acontecendo com ela. Então veja, o nosso corpo, ele é como uma orquestra, né? Como você bem falou, existe uma que a gente chama de homeostase. Você tem que manter um equilíbrio de tudo. Então, a orquestra disso daí, quando ela começa, o maestro, quando ele começa a se desequilibrar, né, quando ele já não consegue mais controlar adequadamente a sua orquestra, o som fica ruim, o ritmo fica errado, fica desagradável de escutar. Do mesmo modo, o maestro, ele, nesse caso, a gente pode dizer que são os hormônios. Então, as glândulas, principalmente o ovário, ali é o grande maestro nessa fase. E se esse ovário, que é o grande maestro, ele já não começa a funcionar bem, a produção vai ser desequilibrada. E por que é desequilibrada? Porque ela tem picos, daqui a pouco ela tem um vale, ela vai lá embaixo e ela sente o calorão. É justamente esse desequilíbrio que desorganiza toda a orquestra e a paciente acaba sentindo esses sintomas realmente desagradáveis. Agora vamos falar família, amigos e trabalho. Por que está acontecendo isso? Ela começa a ter um comportamento diferente. O entendimento do outro lado. Isso é muito importante. Eu digo que a mulher, a gente precisa entender ela nas diversas fases, né? Eu tenho 3 mulheres em casa lá. Eu tenho uma esposa e 2 crianças, né? Tudo mulher, né? E eu consigo ver as fases. Eu estou com uma que está com 6 anos, já está numa fase, a outra com 3 é outra fase, né? Então são fases. Então, a mulher, ela tem fases quando está grávida, quando está na adolescência, quando está no período pré-menstrual. Então, a gente precisa, de fato, saber lidar com essas fases, saber entender essa beleza, essa riqueza que são essas fases, porque, de fato, são fases lindas da gente aprender, enfim. E a família precisa entender que, nesse período do climatério, da menopausa, também precisa ter um pouco mais de paciência, precisa estimular ela. Porque, eu quero comer bem, mas chega lá, o marido pede um X, eu quero fazer atividade física, aí o marido chama ela para fazer outra coisa. Não, pera lá, vamos assumir essa responsabilidade junto com ela, vamos fazer junto, vamos para academia junto, entendeu? Vamos fazer treino de força junto, vamos agora, não amor, eu vou te ajudar aqui que a gente vai comer a semana bem, mas ele não ajuda, né? Então a família precisa se comprometer, porque a gente precisa entender o seguinte, a menopausa, eu costumo dizer que ela é uma doença. Ela é uma doença, a gente tem que encarar ela como uma endocrinopatia, uma parada ali de produção de hormônio que a gente precisa encarar de um modo real. A gente não pode subestimar, achando, não, é só uma fase da vida, é só um período, não. A gente precisa encarar com seriedade. Se você tem um indivíduo na tua casa que é diabético, todo mundo começa a fazer dieta com ele, para ajudar, né, para não colocar certas coisas que são ruins na dieta. E na menopausa eu acho que é isso. Eu penso dessa forma. Acho que a família, amigos, todos devem se sensibilizar no trabalho, entendeu? Entender isso e a turma tem que se solidarizar, entender e ajudar ela a buscar essa qualidade de vida também. Sim. Tratamentos. Bem, hoje eu costumo dizer que nós temos 3 modos de tratar essa paciente. Eu costumo dizer que a gente tem a gente pode fazer a pé, de bicicleta ou de Ferrari, né? Então, o a pé é não fazer nada. Só apenas tratar sintomas. Está depressiva, vamos dar antidepressivo.
está com dor, fibromialgia, né? Ela desenvolve fibromialgia, tem dor no corpo inteiro, vamos dar os remédios para fibromialgia. Existe a terapia de reposição hormonal pura e simplesmente. Vamos fazer terapia de reposição hormonal, quer seja por via oral, quer seja por gel ou por implantes hormonais, né? Os implantes hormonais recentemente estiveram na mídia, teve muita polêmica, foi liberado, né? Hoje está aí, existe essa previsão para o uso. E o que é a Ferrari? A Ferrari, além da terapia de reposição hormonal, eu fazer um tratamento integrativo para essa paciente. Fazer um tratamento onde eu reúno aí a alimentação, a dieta e o uso de suplementos. Então, não adianta só eu dar hormônio para essa paciente se a B12 dela está baixa, né? Não adianta eu só dar hormônio para essa paciente, que o hormônio não tem um condom do milagre, se eu não estou dando o suplemento necessário para que ela tenha uma boa resposta muscular para ela treinar. Então, existe hoje diversas opções de recursos ergogênicos para melhorar músculo para ela treinar. Não adianta nada eu fazer a terapia de reposição hormonal para essa paciente se eu não estimulo a produção de neurotransmissores, tanto diretamente quanto por tratar intestino, para que ela fique mais animada. Então, essa é a Ferrari. Então, eu vejo que são esses 3 meios de tratar a menopausa. Você pode ir a pé, deixar do jeito que está, e assim vai. Você pode simplesmente só fazer terapia de reposição hormonal por essas 3 vias, ou a Ferrari, que é o que vai te ajudar a ter melhores resultados. Soma-se a água, o sono reparador e o exercício físico já foi falado. Perfeito. Maravilha. Tá na hora? Então tá. Tem que deixar uma mensagem final agora para esse público que está nos assistindo. Como já está encerrando a nossa entrevista, mas olha só, uma vez convidado, sempre convidado. E lembrando, tem podcast. E se souber cozinhar, tá no Cook Doctor também. Cozinhar a gente dá um jeito, né? A gente tem que se virar. Primeiro, Douglas, assim, dizer que é muito bacana esse bate-papo, porque você abriu um espaço para discutir um problema muito importante. Então, assim, eu achei a forma como você conduziu isso aqui e fez com que esse assunto, né, tivéssemos assim, essa possibilidade de falar sobre um assunto tão importante. Então, achei muito bacana. E o que eu quero dizer é o seguinte, né, reforçar que é mais vida e menos pausa, né? No meu Instagram, eu costumo colocar mais informações no @dr.aldirdias sobre esse assunto, porque eu considero isso um assunto muito importante, que a gente precisa produzir conteúdo para informar. Um professor meu, ele diz que conhecimento muda comportamento. Então, o que você fez hoje aqui foi gerar esse conhecimento e mudar o comportamento de quem está nos assistindo. Maravilha. E olha, assina embaixo. Muito obrigado mais uma vez. E sabe que o Fala Doctor, ele leva essas informações. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, informações preciosas que vocês acabaram de ver, escutar. E o mais importante é vocês levarem essas informações para todos. Entre no Instagram dos profissionais que estão aqui, carregue o Fala Doctor com vocês, fale que o programa é assim, manda seguir, que ali estão todas as entrevistas, os podcasts, o Cook Doctor, tá nas redes sociais do Instagram, Facebook, tá na TV. E outra, não é só na segunda-feira a entrevista que aparece. Aparece no sábado de meio-dia, no domingo às 11, e também tem vezes que à noite aparece as entrevistas, né? E também no YouTube. Olha, por falta de conteúdo, só se não quiser assistir. Agora, nós indicamos assistir porque faz bem a você. E, para mim, é uma gratidão imensa, não só de receber os profissionais que estão aqui, como também levar essas informações para você. Uma excelente noite.